Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Presidente Lula adota tom mais duro contra a invasão russa à Ucrânia depois de críticas dos Estados Unidos e da União Europeia. Governo apresenta texto do novo arcabouço fiscal. Proposta será protocolada no Congresso Nacional. 225 pessoas foram presas nos últimos 10 dias em investigações de ameaças a escolas. O Ministério da Educação promete quase 2 bilhões de reais para reforçar a estrutura das unidades. E Ministério Público prende suspeitos de manipular resultados no Brasileirão e em 5 campeonatos estaduais. Jogadores recebiam até R$100 mil. O presidente Lula disse que a violência nas escolas não será resolvida com equipamentos de segurança. Ele também defendeu o combate aos discursos de ódio nas redes sociais durante encontro para debater o tema com governadores, prefeitos e ministros. A reunião no Palácio do Planalto teve representantes de todos os estados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os presidentes do STF e TSE, Rosa Weber e Alexandre de Moraes, também participaram. Os ministros da Educação, Camilo Santana, e da Justiça, Flávio Dino, fizeram um balanço das ações adotadas até agora. O governo já recebeu quase 7.500 denúncias de ameaças ou situações suspeitas em escolas. Mais de 1.500 boletins de ocorrência foram registrados. Quase 1.300 inquéritos foram abertos e 225 pessoas foram presas nos últimos 10 dias. Quase 760 perfis em redes sociais também foram removidos por divulgar mensagens de ódio. Para o ministro Flávio Dino, os números deixam claro que o discurso de ódio na internet é um dos principais fatores que estimula a violência nas escolas. É falsa a ideia que fiscalizar e regular a internet é contrário à liberdade de expressão. A verdade é o diametralmente oposto. Só é possível preservar a liberdade de expressão regulando-a para que ela não seja exercida de modo abusivo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, também defendeu a regulamentação da internet. O modus operandi dessas agressões instrumentalizadas, divulgadas, incentivadas pelas redes sociais em relação às escolas é exatamente idêntico ao modus operandi que foi utilizado contra as urnas eletrônicas, contra a democracia, o modus operandi instrumentalizado para o dia 8 de janeiro. Durante a reunião, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que o MEC vai liberar quase 2 bilhões de reais para que estados e municípios possam reforçar a estrutura das escolas. Para o presidente Lula, é preciso combater a origem do problema, que estaria no processo educacional dentro de cada família. Ele disse ainda que apenas aumentar a segurança não é a solução. Eu fico imaginando como seria patético para os pais, para o prefeito, para o governador, para o presidente da República e para as instituições desse país, uma criança de 8 anos tem que mostrar a mochila. Não vamos transformar nossas escolas numa prisão de segurança máxima que não tem solução. Nem tem dinheiro para isso e nem é politicamente correto, humanamente correto, socialmente correto. Kennedy Alencar avalia a reunião do governo para combater violência nas escolas. Amadureceu o debate público no Brasil a respeito da necessidade de regulamentar as redes sociais a fim de combater a violência nas escolas e o incentivo ao ódio na sociedade. A reunião dessa terça-feira no Palácio do Planalto mostra como avançou na cúpula dos 3 poderes o consenso sobre o papel das redes sociais para enfraquecer a democracia e estimular ataques de ódio nas escolas. Participaram da reunião o presidente Lula, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, ministros de Estado, governadores de Estado e secretários da Educação. A fala mais lúcida foi a de Alexandre de Moraes. O ministro do STF e presidente do TSE disse que as redes sociais lucram com incentivo à violência, porque o algoritmo estimula o engajamento. Em outras palavras, atrai mais audiência e permite que as redes sociais ganhem dinheiro com postagens de radicalização política e incentivo à violência.
Moraes vê, por exemplo, uma correlação direta entre os ataques golpistas de 8 de janeiro e atentados violentos nas escolas. O mesmo raciocínio vale para fake news. Mentiras circulam com mais audiência nas redes sociais. Se as chamadas Big Techs ganham dinheiro com mentiras e violência, elas são cúmplices dos criminosos. Moraes deu uma sugestão. A lei não deve permitir nas redes sociais o que é proibido no mundo real. Outra medida importante é cobrar das redes sociais um valor pelo uso do que televisões, rádios e jornais produzem. É muito cômodo permitir crimes na internet e ganhar dinheiro com conteúdo produzido por outras empresas. Já passou da hora de regulamentar as redes sociais. A lei deve valer para todos. O presidente Lula mudou o tom e criticou a invasão do território ucraniano pela Rússia. A fala aconteceu hoje durante encontro com o presidente da Romênia, país que faz fronteira com a Ucrânia. Igor Damasceno, ao vivo, tem os detalhes. Boa noite, Igor. Pegou muito mal internacionalmente, a repercussão foi muito negativa para o governo e agora Lula tenta acertar o discurso. Pois é, ele realmente mudou o tom, viu, Amanda? Boa noite a você, também ao Augusto, a todos que nos acompanham. O encontro oficial com o presidente da Romênia, Klaus Iohannis, foi no Ministério das Relações Exteriores. Mais uma vez, o presidente Lula defendeu a criação de um grupo de países não envolvidos na guerra para selar um acordo de paz. A Romênia divide fronteira com a Ucrânia e também tem sido prejudicada com as ofensivas russas. Na semana passada, o presidente brasileiro foi duramente criticado ao afirmar que os Estados Unidos e a União Europeia contribuem com a continuidade da guerra ao fornecerem armas para a Ucrânia. Hoje, Lula mudou o tom, voltou atrás e defendeu a soberania ucraniana. Vamos conferir. Ao mesmo tempo em que meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito. Falei da nossa preocupação com os efeitos da guerra, que extrapolam o continente europeu. Reiterei minha preocupação com as consequências globais desse conflito em matéria de segurança alimentar e energética, especialmente sobre as regiões mais pobres do planeta. Precisamos criar urgentemente um grupo de países que tentem sentar-se à mesa tanto com a Ucrânia como com a Rússia para encontrar a paz. O governo recuou na decisão de taxar as remessas internacionais de até $50, o equivalente a R$ 250 entre pessoas físicas. A cobrança de impostos havia sido anunciada no último dia 11, com o objetivo de aumentar a arrecadação em até R$ 8 bilhões. Mas a medida teve repercussão negativa. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai buscar outra forma de combater abusos e que a isenção será mantida. Não, ela não vai deixar de existir para a pessoa física. Para a pessoa física, não. Mas o presidente nos pediu ontem para tentar resolver isso do ponto de vista administrativo. Ou seja, coibir o contrabando. Nós sabemos aí que tem uma empresa que pratica essa concorrência desleal, prejudicando todas as demais empresas, tanto do comércio eletrônico quanto das lojas que estão abertas aí, sofrendo a concorrência desleal dessa empresa. O Rede TV News volta já já. Fique com a gente. O governo federal entregou hoje ao Congresso o tão esperado projeto do arcabouço fiscal. A proposta foi assinada em uma cerimônia no Palácio do Planalto e para falar sobre essa entrega tão esperada pelo governo e pelo mercado, por todos nós, vamos a Brasília conversar com a repórter Maria Ferreira, que tem todas as informações. Maria, alguma novidade no projeto, afinal? Porque durante essas últimas semanas debruçou-se, conjecturou-se muito sobre se haveria coisas novas no projeto ou se seria semelhante ao anúncio já feito pela Fazenda. Como ficou, afinal? Olha, tem novidade sim, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto e a todos que nos acompanham. Esse texto está listando mais de 10 exceções às regras de limite das despesas. Entre essas exceções estão as transferências constitucionais que são feitas para estados e municípios, também os precatórios do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e as transferências para o cumprimento do piso salarial da enfermagem.
Também ficam de fora dessas regras os aportes a estatais não financeiras, ou seja, aqueles repasses que são feitos para empresas públicas, desde que elas não sejam bancos. Outra novidade é que, se caso o governo federal não conseguir cumprir a meta primária, o presidente Lula vai ter que enviar ao Congresso Nacional, até o mês de maio do ano seguinte, uma explicação de por que o governo não conseguiu cumprir essa meta. Lembrando que as metas agora, segundo esse texto, têm limite de tolerância de 0,25% para baixo ou para cima. O governo está esperando ter um saldo negativo nesse ano de 0,5% e para o ano que vem ele está esperando estabilizar as contas públicas. A expectativa agora está sendo quanto à votação no Congresso Nacional. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, estão bastante confiantes, né, nessa votação de que o arcabouço fiscal vai ser aprovado e de que vai ser aprovado rapidamente. Vamos ouvir o que eles falaram. A Câmara tem o seu ritual. Nós tivemos sempre uma relação muito respeitosa com a casa. Eu me coloquei à disposição do presidente de falar quantas vezes for necessário com os líderes de todos os partidos, inclusive da oposição, porque vários já deixaram claro que uma coisa é oposição ao governo, que felizmente nós estamos numa democracia e isso é da democracia. A outra coisa é uma oposição ao Estado brasileiro. E ninguém quer fazer uma oposição ao Brasil. Se tudo for do jeito que nós estamos pensando, nós iremos fazer a nomeação do relator amanhã. A gente tem prazo. Se nós pudermos cumprir o prazo de até o dia 10 de maio na Câmara, eu acho que atende bem, dá um debate tranquilo num tema que você passaria aí mais ou menos quase que 15 dias discutindo diariamente com amplo acesso a todos os meios de comunicação. A aprovação das novas regras fiscais vai ser um dos primeiros grandes desafios do governo Lula no Congresso, já que o arcabouço fiscal está sendo enviado como um projeto de lei complementar. E, para isso, ele precisa ser aprovado com maioria absoluta nas duas casas, ou seja, 41 senadores e 257 deputados. Se por acaso esse projeto tivesse sendo enviado como uma lei ordinária, ele precisaria apenas de maioria, da maioria dos parlamentares que estivessem presentes na votação. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Maria. A tentativa de golpe de 8 de janeiro completa 100 dias. Hoje o STF começou a analisar as denúncias da Procuradoria-Geral da República contra os primeiros 100 acusados de envolvimento na depredação das sedes dos três poderes. Enquanto isso, a Polícia Federal realizou mais uma fase da operação para identificar envolvidos nos ataques. 16 pessoas foram presas, entre elas um tenente-coronel da Aeronáutica e 4 pessoas que seriam integrantes do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O partido confirmou que os presos já foram filiados. Já foram desfiliados, provavelmente, né? Para marcar os 100 dias dos atos extremistas, o Senado fez uma exposição com fotos da invasão. Prejuízo material de quase 21 milhões de reais. 1.390 pessoas denunciadas, 294 ainda presas. E fotos para registrar os ataques às instituições. No Palácio do Planalto, o rastro de destruição visto pelos estilhaços de uma das vidraças. No Congresso, o homem segura um dos símbolos da República, enquanto participa da destruição de outros. A palavra intervenção traduzia o desejo pelo golpe de Estado e coube aos trabalhadores e às instituições a reconstrução de tudo. A exposição fotográfica 8 de janeiro, Reflexões do Senado, 100 dias da invasão, reúne 50 imagens dos ataques. Os registros são de fotojornalistas credenciados que cobrem o dia a dia do parlamento. No 100º dia após ataques, a Polícia Federal deflagrou a 10ª fase da Operação Lesa Pátria. Foram cumpridos 16 mandados de prisão temporária e 20 de busca e apreensão em 7 estados e no Distrito Federal. Os alvos são pessoas que deram dinheiro para os extremistas permanecerem no acampamento em frente ao QG do Exército, em Brasília. De acordo com as investigações, foi de lá que os invasores planejaram os atentados.
A Operação Lesa Pátria já prendeu 37 pessoas por envolvimento com os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Elas podem responder por atentar contra o Estado Democrático de Direito, associação criminosa, depredação do patrimônio e até golpe de Estado. As investigações ocorrem no Supremo Tribunal Federal, que tem 7 inquéritos abertos. O parlamento também quer investigar os atos de 8 de janeiro. No Congresso, a polêmica é pela abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A oposição, que é a favor da CPMI, quer responsabilizar o governo por conivência. Não há sentido que o governo federal não queira que seja feita uma investigação profunda, pluripartidária, com ambas as casas, para elucidar tudo e os culpados sejam punidos. Já os governistas não querem a abertura da comissão por entender que os inquéritos no STF são suficientes. Todos apontam como culpados apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para a base do governo, a CPMI seria um desperdício de tempo e dinheiro. É totalmente diferente, por exemplo, de que quando aconteceu a CPI da Covid, onde o governo era omisso, ninguém investigava o que estava acontecendo, e foi graças à CPI que a gente conseguiu superar algumas dificuldades, inclusive evitar muitas mortes. Ministros que fizeram parte do governo Jair Bolsonaro foram notificados a devolver artigos de luxo recebidos durante viagem oficial ao Catar em 2019. O aviso foi feito pela Comissão de Ética Pública e tem como base a decisão do Tribunal de Contas da União. Foram notificados os ex-ministros do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, do Turismo, Gilson Machado, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O general Augusto Heleno já devolveu um relógio de luxo que ganhou. O ex-presidente Jair Bolsonaro também é investigado por receber joias da Arábia Saudita. 10 criminosos armados invadiram um condomínio na zona sul de São Paulo nessa manhã. Eles fizeram moradores reféns e depois fugiram levando celulares de diversos moradores e joias de um dos apartamentos. As imagens do circuito do prédio vizinho mostram o motoqueiro andando pela calçada no outro lado da rua. Ele vai até a garagem e observa. Isso por volta das 4h30 da manhã. Ele atravessa e entra na garagem. Segundo os moradores, os suspeitos estavam com controle clonado do portão. Logo depois, entra um carro. Em seguida, o furgão que estava estacionado também entra no condomínio. Nessas imagens, já às 6h30 da manhã, o motoqueiro sai a pé e os carros depois. Os ladrões renderam a faxineira de um dos apartamentos que chegava para trabalhar às 6h30 da manhã e subiram com ela, que estava com a chave. Ao entrar, os criminosos apontaram a arma para o homem e queriam saber onde estava o cofre. Eles procuravam por joias e dinheiro. Levaram joias, poucas, meus relógios, um de valor, e meu dinheiro da carteira. Levaram 2 moradores que eles iam rendendo e colocando no salão de festa. E iam fazendo um montinho de celular. Esses celulares foram levados, a polícia está rastreando, mas... A ação durou 2h30. O Departamento Estadual de Investigações Criminosas investiga o assalto. Subiu para 5 o número de mortos no incêndio que aconteceu na madrugada da última sexta-feira no abrigo Lar Paulo de Tarso, na zona sul do Recife. Hoje, uma criança de 3 anos que estava internada na UTI do Hospital da Restauração teve o quadro de saúde agravado e não resistiu. Outras 9 crianças continuam internadas. O estado de saúde de 7 delas é grave, mas estável. As outras 2 já estão na enfermaria. Uma cuidadora do abrigo, que também estava internada, recebeu alta ontem. Agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Quina. O prêmio é de mais de R$2 milhões. E a gente volta em seguida. Um temporal causou estragos em São Paulo durante a tarde de hoje. Mais de 25 pontos de alagamento foram registrados na capital. Ao vivo, o repórter David Diogo tem mais informações para a gente. Boa noite, Diogo. Realmente foi uma chuva muito intensa hoje em toda a grande São Paulo, né?
Exatamente, Augusto. Boa noite para você, a Amanda e a todos que nos acompanham. A chuva colocou toda a Grande São Paulo em estado de alerta para enchente. O aviso ele foi até interrompido no fim da tarde, mas voltou a estado de alerta agora há pouco. Esta rua que nós estamos, que fica aqui em Barueri, na Grande São Paulo, a gente vai ver as imagens mais cedo, ela ficou completamente alagada. Em Jardim Vista Alegre, na Zona Norte, uma feira acontecia quando uma enxurrada surpreendeu clientes e feirantes. Parte das mercadorias chegou a ser levada pela correnteza. Um carro também foi arrastado e por pouco não atingiu um ônibus do transporte público que passava pelo local. Em Carapicuíba, ruas também ficaram submersas. Em Jandira, vias e parte do terminal de ônibus ficaram encobertas de água. Durante todo o dia foram registrados 40 chamados para queda de árvores e um para deslizamento de terra em Jandira. A previsão é de mais chuva nas próximas horas em toda a Grande São Paulo, em pontos isolados. Mas ela deve dar uma trégua a partir da manhã desta quarta-feira. Augusto, Amanda. Obrigada, David. Hoje foi o dia inteiro mesmo, de manhã, à tarde, à noite. O governo federal criou um comitê que pretende eliminar a tuberculose no Brasil. O país registra, em média, 4.700 mortes por ano. O Ministério da Saúde assumiu um compromisso ambicioso, o de eliminar até 2030 casos de tuberculose no Brasil. Por essa razão, um comitê interministerial vai se reunir de 4 em 4 meses para debater quais medidas serão necessárias para chegar a esse objetivo. Números do Ministério da Saúde apontam que a doença avançou nos últimos anos. Em 2022, cerca de 78 mil pessoas contraíram tuberculose no país. Um aumento de 4,9% em relação a 2021, ano em que foi registrado o recorde de mortes pela doença, cerca de 5 mil. Em 2020, foram pouco mais de 70 mil casos. No ano passado, o estado do Amazonas liderou o ranking de casos com 108 diagnósticos a cada 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro ficou em segundo lugar com 84, seguido por Roraima e Pernambuco. Uma das formas de prevenir casos graves da tuberculose é a vacina BCG. O Ministério da Saúde recomenda que o imunizante seja aplicado logo após o nascimento. Mas nos últimos anos, o índice de vacinação no Brasil despencou. Segundo o Ministério, até 2018, o índice se mantinha acima de 95%. A partir de 2019, a cobertura não ultrapassou os 88%. A tuberculose é a segunda doença infecciosa que mais mata no mundo. Fica atrás apenas da Covid-19. Ela é transmitida pelas vias respiratórias e o tratamento exige o uso de medicamentos por 6 meses. A doença também é a principal causadora de mortes no Brasil entre pessoas infectadas com o vírus HIV. Em 2021, 284 pessoas com HIV morreram de tuberculose no Brasil, um aumento de mais de 20% em relação a 2020. A principal recomendação é que a pessoa tome o seu medicamento de forma correta, esse medicamento para combater o HIV. E quando isso acontece, os remédios hoje são gratuitos, são extremamente potentes, com baixíssimos níveis de efeito colateral. E aí, com a imunidade boa, é muito difícil pegar a tuberculose. 18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil. A data foi escolhida devido ao nascimento do escritor Monteiro Lobato, considerado pai da literatura infantil no país. Em busca de atualizar obras centenárias, a bisneta do autor está adaptando algumas das histórias. Quem não gosta de alimentar a mente e a imaginação com boas histórias? Com apenas 5 anos, Cecília já sabe muito bem a personagem da literatura que mais gosta. Da Narizinho. Não só pela Narizinho, a pequena é fascinada pelas histórias e personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que fez e faz parte da infância de muita gente. A criança, ela compreende o mundo pela imaginação, né? E o Lobato traz isso para as obras dele, né? A imaginação é que rege, né? Uma imaginação que leva os personagens a viverem novas situações,
situações às vezes muito inusitadas. Cléo, bisneta de Monteiro Lobato, está prestes a lançar uma coletânea com 4 livros inspirada na primeira metade do clássico centenário Reinações de Narizinho, onde retrata com mais delicadeza a forma como a personagem Tia Anastácia participa da história, excluindo falas da obra original que hoje são consideradas racistas. Eu queria que alcançasse as crianças de hoje. E exatamente isso, uma linguagem mais inclusiva. As palavras difíceis que não se usa mais foram substituídas no texto. Então você não precisa olhar nota de rodapé, não precisa olhar explicação, a leitura flui. A Biblioteca Municipal Infanto-Juvenil de São Paulo tem como patrono Monteiro Lobato. O acervo de pesquisa da unidade está repleto de personagens criados pelo escritor e objetos usados por ele. Então nós temos uma série de objetos que pertenceram a ele durante sua vida, nos doados pelas pessoas da família. Temos as obras escritas por outras pessoas numa análise da obra ou da vida do Monteiro Lobato. Este é o Espaço das Maravilhas. Aqui a gente consegue passear pela história do sítio do Pica-Pau Amarelo. Todos os personagens criados por Monteiro Lobato estão presentes neste grande livro aberto. Eu espero que a recepção seja boa, que seja adotado nas escolas como um livro para introduzir Monteiro Lobato. Porque tem os valores lobatianos de respeito, de diálogo, de amizade, sabe? Que tinha o livro original. Só que está agora atualizado para a gente, para os valores do século XXI, para as crianças do século XXI. Bom, é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã nos vemos mais uma vez, 7h30 da noite, não é isso, Augusto? É isso aí. Obrigado pela sua audiência. Então, até amanhã. Uma ótima noite para você. Boa noite.